Tudo bem, pessoal? Bom, procurando dar prosseguimento à nossa disciplina, nós havíamos parado aproximadamente no ponto em que como que se descobre pelas mãos do Lapasade, pela reflexão do Lapasade, o segredo do porquê que os tais dispositivos grupais, através dos quais a pretendida transformação da escola e, eventualmente, de qualquer outra instituição social poderia ser feita. Então, recapitulando, a ideia de que os dispositivos grupais, eles, no dizer do Lapasade, possuíam uma dimensão institucional, ou, em outras palavras, eram atravessados pelas instituições, de tal modo que, sem que os membros desse dispositivo grupal, que pretendia transformar a escola, por exemplo, se dessem conta disso. Vejam que aí a noção de instituição ela já é um pouco mais abstrata do que a conceituação que havia dela até então. Então esse é o momento em que a instituição passa a ser considerado como algo que também ou verdadeiramente tem uma forma abstrata, mais sutil. Não se resumiriam então as instituições à sua expressão manifesta, à sua expressão concreta, que é aquilo pelo que a gente traduz as instituições cotidianamente. Então, quando a gente pensa na instituição da escola, a gente pensa num prédio, num edifício, né? Em alguma coisa, uma estrutura arquitetônica na qual há professores, alunos, diários de classe, provas, quadro negro, giz ou quadro branco, pilô, essas paradas. E, na verdade, esse era, em grande medida, o conceito com que se trabalhava sobre a instituição, seja da escola, seja sobre qualquer outra, até o Lapasade perceber que a questão da dificuldade com que os grupos tinham de transformar a escola, que inicialmente ele vai se deter especificamente neste dilema relativo à escola. Qual então a dificuldade, a natureza da dificuldade com a qual os grupos se defrontavam na sua tentativa de transformação da escola? E era, eu dizia para vocês, o fato de que, nas palavras do Lapasade, os grupos, os dispositivos grupais, esses dispositivos grupais, mas depois ele vai dizer, potencialmente todo o grupo social está atravessado pelas demais instituições, pelas instituições sociais, melhor dizendo, né? Ele vai dizer que as instituições estão dentro dos grupos. Foi isso que eu tentei traduzir para vocês quando disse que havia alguma coisa dentro dos grupos que impedia na prática, no limite, em algum momento, que eles alcançassem o seu pretendido objetivo de transformação da escola ou de qualquer outra instituição. E aí vejam que se trata de instituições que, para nós, comumente, no senso comum, no dia a dia, não parecem ser instituições. Como que, por exemplo, a instituição da autoridade, a instituição da hierarquia, a instituição da experiência, a instituição do saber. Quem é você? Eu sou doutor, sou professor, você é aluno, você é só mestre, você é só especialista. Eu estudei em Harvard, você estudou na UF, né? Tudo bem que aí a comparação realmente é muito ruim. Mas vejam então a importância, né, já que eu fiz essa brincadeira, do fato de que nós não temos nenhuma universidade brasileira, nenhumazinha, dentre as 500 ou 600 ou 700 mais importantes do mundo. Ora, considerando o tamanho, a importância, o tempo de existência do Brasil, é de se pasmar, né, que isso aconteça, embora as razões para isso sejam bem conhecidas, né, ou pelo menos imagináveis
embora não por todos os professores. Então, na passagem vai se colocar essa ordem de questões. Ora, mas isso significaria, então, desprezar os grupos e o seu valor, o seu potencial valor nas tentativas de transformação institucional? Não. Quer dizer, eu usei a metáfora da outra vez de tomar cuidado para não jogar fora, junto com a água da banheira, o bebê. Né? E, esse pessoal ele não tinha, na verdade, um outro dispositivo, uma outra ferramenta para tentar transformar a escola que não o grupo. Então, se o grupo apresentava problemas, e apresentava por essas razões que eu falei, porque ele tinha dentro dele muito daquilo que ele queria criticar e transformar lá fora, né? É um pouco a expressão popular, macaco, olha o teu rabo, né? Tratava-se então de tentar promover uma transformação dos grupos, por assim dizer, uma análise dos grupos que vai estar na base, na gênese, né, para usar uma palavra que os institucionalistas e que o Foucault gostavam muito, né? Porque origem tem uma conotação natural, né? Como se os grupos fossem naturais, e eles não seriam, né? Seriam produtos de um agenciamento histórico, né? Etc. Enquanto que a ideia de origem dá a ideia de algo que é natural, que estava lá o tempo todo, que se nós não nos havíamos apercebido disso antes, é porque nos faltavam olhos para ver. E algum dia esse véu foi retirado e nós vimos, então existem os grupos e eles são importantes para a causa da transformação institucional, para a causa da transformação social. Então, o pensamento institucionalista, assim como autores como Foucault, vão tentar desmontar essa ideia de natureza, enfatizando que os grupos são construções sócio-históricas. Vejam que aí é preciso tomar um certo cuidado, porque Foucault absolutamente não foi um institucionalista. Sob muitos aspectos, na verdade, ele foi um crítico ao institucionalismo, porque ele percebeu, a gente pode ver isso depois, que a questão da transformação da sociedade verdadeiramente não estava atrelada às chamadas instituições, que, para usar o português claro, o buraco era mais embaixo, que tinha que se dar um passo atrás, ou alguns passos atrás, porque quando a gente chegava ao registro de existência das instituições, já tinha havido a cristalização de alguma coisa que talvez fosse mesmo muito difícil transformar se nós não olhássemos para aquilo que antecede às próprias instituições sociais. Mas o Lapasade dizia, né, eu comentava com vocês, que as instituições, talvez aí já num sentido que seja consistente com o pensamento do Foucault, são verdadeiramente caracterizadas por seus aspectos mais abstratos, menos visíveis a olho nu. Então, as instituições, embora elas tenham, sim, formas de expressão concreta, de modo que a escola é, ao mesmo tempo, né, nessa encarnação concreta do que é a instituição da escola, um prédio, um edifício, dentro do qual há professores, alunos, diários de classe, aulas, avaliações, etc, etc, etc. CR, né? Coisa mais importante da vida. Ela também se caracteriza por aspectos abstratos e que não podem ser vistos muito facilmente. Eles estão como que ocultos, eles são normas de comportamento. E é por isso que o Lapasade e a análise institucional, depois das pedagogias institucionais, vai poder propor que
no linguajar do Lapasade, as instituições estão dentro dos grupos, ou elas atravessam os grupos, ou ainda, os grupos possuem, sem que eles se apercebessem disso, uma dimensão institucional. Dimensão institucional esta que tem de passar devidamente por uma análise, né, por um reconhecimento, por uma crítica, com que objetivo? Para fazer dos grupos instrumentos verdadeiramente aptos à causa da transformação institucional e, por extensão, da transformação social. Vejam que é aí que surge a noção, ainda embrionária, entretanto, de análise institucional. Seria preciso, então, fazer a análise das instituições presentes dentro desse dispositivo grupal que atravancariam as tentativas do grupo em transformar as instituições lá fora. No caso exemplar das pedagogias institucionais, que é o que vai motivar a reflexão inicial do Lapasade, a instituição em questão é a escola. Então é preciso fazer a análise da escola. Mas vejam que lá atrás, quando Freinet ele criava dispositivos grupais, nos quais ele tentava diminuir ao máximo, se não mesmo extinguir, pelo menos simbolicamente, a diferença existente entre professores e alunos, ele já estava fazendo uma espécie de análise de alguns aspectos que são muito cruciais, muito característicos à instituição da escola, seja ela qual for, seja uma pré-escola para crianças pequenas, seja uma formação profissional em psicologia. E essa característica, né, dentre outras, é justamente a relação de poder, a relação assimétrica que existe entre professores e alunos. O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho a caneta e vocês não. Eu tenho o diário de classe e vocês não. Então eu posso ser um merda, como frequentemente os professores são, posso ser um idiota completo e, não obstante, quem manda aqui sou eu. É claro que essa mesma lógica prevalece para todas as demais instituições sociais. Por isso é que essa coisa de ser professor não é, na verdade, nada demais. Qualquer idiota pode ser professor e, frequentemente, idiotas são professores, né? Ah, mas ele é mestre, ele é doutor. Pois é um doutor idiota. Então, estou falando de instituições, porque a formação profissional em todos os seus níveis compõe aquilo que a gente pode chamar de instituição da escola, lato sensu, amplo senso. Então vejam que essa é uma questão, esse é um problema que não está só nas escolas para pequeninos. Ela está na escola para os maiores, está na escola para os adultos, para os jovens, como é o caso da faculdade, está nas escolas para mais experientes, como são as especializações, os mestrados, os doutorados. Então é de algo muito grande, muito importante, que o Lapasade está falando. É de uma coisa muito importante, né, que ele está levantando uma bola que aparentemente era invisível até então. Ela estava lá, né? Como que estava lá e a gente não via. Na verdade, para o pensamento sócio-histórico, não tinha nada lá e a gente um dia viu. Né? Isso foi construído, esse olhar foi construído. As instituições pensadas desta forma foram também, como tudo mais, uma construção histórica. Então foi possível, em algum momento, né, por circunstâncias várias, que esse olhar sobre as instituições fosse constituído. O que permitiu que se fizesse uma crítica mais consistente com relação não só às instituições, né, aquilo que as caracteriza verdadeiramente,
que está nessa abstração que verdadeiramente as peculiariza, mas também nos tais dispositivos grupais, através dos quais pensava-se, né, seria possível alcançar o objetivo de transformar as instituições. Então aí a gente tem um ponto de inflexão muito importante entre as pedagogias institucionais e outros aspectos, outras vertentes, melhor dizendo, do movimento institucionalista, como nós vamos ver em breve, que vão acabar confluindo lá na segunda metade dos anos 60 para a construção da análise institucional, que vai tentar ser uma crítica mais contundente, mais abrangente e mais minuciosa sobre aquilo em que consistem as instituições e as efetivas possibilidades que nós teríamos para transformá-las. Tudo começa, então, no esclarecimento, digamos assim, né, na compreensão que o Lapasade estabelece sobre o que empacava os dispositivos grupais na sua tentativa de transformar a escola. Repetindo, o fato de que dentro dos dispositivos grupais havia os mesmos vícios, ele vai dizer mais adiante, as mesmas instituições que havia fora dos grupos, né? Então, como é que eu vou transformar uma escola que se caracteriza pelo autoritarismo, por fortes relações de poder, pelo fato de que quem tem uma bagagem acadêmica maior vai mandar, vai dizer o que os outros têm que fazer, se quem é mais velho, né, tem a prerrogativa de ter o domínio sobre os outros, né, a instituição da experiência, poderíamos dizer, da experiência profissional, da experiência de vida, se é exatamente isso que eu estou criticando lá fora. Entende? Então é preciso ver o que está se passando dentro dos dispositivos grupais, o que está emperrando, né, estas instituições, esses aspectos, para que o grupo seja útil à causa da transformação das instituições e à causa, consequentemente, da transformação social. É preciso que o grupo passe, como eu disse, por uma análise. O que vai ser matriz da futura análise institucional, de modo que, como não se dispõe naquele momento de uma outra ferramenta hábil à transformação das instituições, não se abdique dos grupos pelos problemas que eles apresentam, né? Mais ou menos como alguém de quem a gente necessita, mas que tem vários problemas, vários defeitos, mas é com esse que eu vou, né? Então trata-se de dar uma remendada nos grupos, fazer uma análise desses grupos, uma mudança dos grupos, para que, modificados, devidamente analisados e permanentemente analisados, que eles vão se tornar finalmente aptos à causa da transformação institucional. Tá certo?